Na sua concepção, quais os benefícios da casa espiritual de uma igreja, de uma religião, na vida dos jovens? Essa é a pergunta que eu faço a você, porque esse é o tema que nós vamos abordar hoje, aqui nesse bate-papo descontraído, verdadeiro, franco, com a espiritualidade, os jovens e as casas espirituais. Qual é o papel da casa espiritual diante da vida de um jovem? Qual a importância dessas casas religiosas na vida desses jovens? E aí, o que você me diz isso? É importante para você esse tema? Então fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Sim, a você que nos acompanha aí logo no comecinho de mais uma jornada de 24 horas. Boa madrugada, sim. Quero aqui em primeira mão agradecer ao Paulo de Moraes. Paulo de Moraes, que nesses 2 dias, conduziu muito bem esse bate-papo descontraído, franco, verdadeiro, leal à espiritualidade. Obrigado, Paulo de Moraes. Creio que o seu conhecimento soma-se muito a esse propósito deste encontro diário, não é mesmo? Acredito que vocês gostaram muito, não é verdade? Eu estive lá no Santuário Saracali com Paulo de Moraes, Lindomar Prates, nosso irmão Gustavo, enfim, a equipe estava lá esses últimos 2 dias preparando todo o ambiente para um grande encontro espiritual que acontece anualmente, a Slava Saracali. Mas nós vamos abordar esse tema lá adiante, porque eu quero que você me dê a sua opinião. Qual é a importância das casas espirituais na vida dos jovens? Na sua concepção, na sua opinião, me diz. Você crê que isso é importante? E qual é essa importância? Eu vejo que são poucas as igrejas que conseguem realmente receber, acolher e alimentar a cabeça desses jovens que estão no momento de desbravar, não é? De conhecer, de trazer novidade, de descoberta. Então cabe às igrejas, cabe aos religiosos falar a língua dos jovens, não ficar com essa coisa mascarada, hipócrita de que todo mundo é certinho, todo mundo é perfeito. Não. Nós estamos nesse processo de quê? De quê? De amadurecimento. Nós estamos o tempo inteiro buscando a nossa melhora. Então não adianta querer impor ao jovem aquela formalidade. Não. Eu vejo que algumas religiões, elas trabalham muito a música, porque fala a língua dos jovens, e isso atrai muito, retirando-os daquela ideia de descoberta de coisas impróprias para a própria vida delas. Sabe, essa libertinagem que não leva a nada, e sim a prejuízos gravíssimos, como o de suicídio. Então, é preciso sim, dentro de uma casa espírita, católica, evangélica, umbandista, muçulmana, enfim, falar a língua dos jovens, entender, porque todos passamos por esse período. A vida tem essa formação, essa linha de crescimento. Bebê, criança, adolescente, jovem, maduro, mais ali amadurecido, depois a maioridade, assim por diante. Por quê? Porque cada período é importante no amadurecimento do espírito. Então os jovens precisam sim muito de religiosidade. Quem vai abordar esse tema é nada mais, nada menos que o dirigente espiritual da casa, o mentor espiritual Adolfo Schutz. Hoje é sexta-feira, olha só, sexta-feira. Sexta-feira, Jesus, eu tô perdido no tempo, sabe? Esse feriado que teve aí me deixou meio perdido no tempo. Hoje é dia 3, Dia 3. Sexta-feira, todo início de mês, Dr. Adolfo Schutz vem até nós, faz uma reunião com todos. Imagina, o mentor espiritual, o dirigente espiritual, faz uma reunião com os trabalhadores, dedicados trabalhadores da Casa de Maria. Essa reunião nós abrangimos
colocamos na internet, porque não tem nada a esconder aqui. É uma reunião com os trabalhadores, mas quem não é um trabalhador da seara? Eu creio que você. Não existe isso. Você sabe que isso é o bonito da casa? Não tem esse negócio, aí vamos falar com os de dentro apenas. Essa mensagem é só para os de dentro. Não existe isso. Tanto que ontem, vocês acompanharam com Paulo de Moraes a mensagem de Bezerra de Menezes, que ele falou dentro da sala de concentração, se dirigindo às casas espirituais e os seus trabalhadores. Então nós colocamos no ar para que todos vocês também possam ter uma noção do que é um trabalho espiritual. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você dirige uma casa espiritual. Como assim, Júlio? Eu dirijo uma casa espiritual? Você não tem a responsabilidade de dirigir a sua casa e a sua casa não é uma casa espiritual? Claro que é. Dentro dessa casa espiritual tem as pessoas mais importantes da sua existência, que são os seus familiares. Então essa mensagem ontem fora para todos nós, como todas as mensagens que vêm nessa casa. Então nosso irmão Adolfo Schutz, em uma das reuniões que ele fez com os trabalhadores, trouxe essa mensagem falando sobre os jovens e a responsabilidade que as casas espirituais têm perante eles e a responsabilidade que eles têm perante a própria vida. É importante você, como mais maduro, dar aos jovens a ferramenta para que eles mesmos construam o futuro deles. Com o quê? Com o conhecimento espiritual, com as leis espirituais. Certo? Vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir nosso irmão Adolfo Schutz. Vamos? Vamos lá. Como todo dia nós fazemos, com toda a sinceridade de alma, com toda a verdade em nosso coração, nós elevamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa alma a Deus, consciente de que Deus nos conhece nos nossos mais íntimos pensamentos, nos nossos mais íntimos desejos. Não há o que esconder da onipresença de Deus. Por isso, conscientes, nós pedimos, Senhor, que no amanhecer deste novo dia tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver, além das aparências, os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, guarda a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Que no decorrer deste dia que inicia-se para nós, com as nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, possamos revelar o amor às pessoas. Por que esses espíritos vêm nos pedindo que falemos para aqueles que nos cercam, para o mundo, para tudo que nos cerca, no mínimo, 7 vezes, desculpa, estou colocando 5, 7 vezes a palavra amo. Para quê? Para vibrar em torno de você essa palavra amor e despertar nas pessoas o mesmo. Despertar o amor em cada um. Pois somente essa energia chamada amor é que cura. Cura o ser de todas as suas doenças. Seja elas mágoa, decepções, angústias, medos. Seja ela um câncer. Seja o que for. O amor cura. É claro, é óbvio que o amor cura porque o amor é Deus. E quando você ingere esse medicamento, não há doença que resista.
mas parece uma coisa meio que fanática. Não é, porque nós entendemos a palavra Deus como sendo a energia poderosíssima de transformação de tudo e qualquer coisa que exista no universo. É assim que nós vemos Deus. Não somos fanáticos. Pelo contrário, buscamos o conhecimento dentro das leis científicas espirituais. Leis espirituais dentro da ciência que os espíritos nos oferecem. Tanto que, falando em ciência, está aí um médico, Dr. Adolfo Schutz, que vem falando sobre a ciência. Sim, a ciência espiritual atuando na cura dos males físicos. E ele fala sobre isso, como atuam os espíritos na água, nos elementos da natureza, na comida, no corpo físico. Ciência pura. Eu, em particular, gosto de respostas claras, respostas racionais, coerentes. Eu não gosto de resposta abstrata, sabe? É porque assim, desígnio de Deus. Não, tem que ter resposta. E a espiritualidade tem a resposta para todas as nossas interrogações. Então eu passo a palavra ao nosso irmão Adolfo Schutz. Nossos trabalhadores são extremamente qualificados e dedicados. Dedicam-se aos estudos, ao aprimoramento e ao trabalho. Jamais se preocuparam em sair, em abandonar, em trocar. Os mesmos são espíritos que na Terra também desenvolviam a ciência, a medicina, em todos os campos em que se fazia e se faz necessária a intervenção para a cura de todas as formas de males. Nessas sessões são estudadas todas as finalidades das plantas, como devem ser manipuladas, e são manipuladas exatamente pelos espíritos mais misericordiosos e integrados aos propósitos espirituais desta casa, em atender aos espíritos, lhes entregando os chás, as águas, os alimentos que ali são preparados para a recuperação dos mesmos em transição. Da mesma forma, esses mesmos espíritos dedicam-se a ajudar os irmãos que se dedicam na manutenção do trabalho em questão de oferecer o melhor de um tratamento simples, mas com as vibrações trazidas por Maria Santíssima em cada uma das poções que são ensinadas aos irmãos em estado de cura e de libertação. Também da ciência são trabalhadas a ação dos minérios, o ouro, a prata, o cobre, o magnésio, potássio, cálcio, manganês, ferro, para que a saúde dos irmãos sejam tratadas adequadamente. Esses fluidos extraídos são transferidos em forma de conhecimento para que os irmãos tenham na água os elementos essenciais proporcionais às necessidades de cada um. Obrigado, Adolfo Schutz. Obrigado. Tá aí, ó. Claramente, nosso irmão Adolfo Schutz fala do empenho da espiritualidade para ajudar as pessoas a curarem dos seus males, mas de uma forma muito simples. Você sabe que a cura, quem faz, isso eu aprendi com os espíritos. Um espírito especificamente que me disse, e aí eu me debrucei para estudar, para entender o que ele quer dizer. Ele diz que a cura de todo e qualquer mal, quem faz é quem está vivendo esse mal.
Não é o médico que vai te curar da doença que você está enfrentando. Não, é você. O médico é um auxiliar. Não é o espírito que vai curar você do mal que você está vivendo. Não, é você. O espírito vai te auxiliar. Não é Deus que vai curar o seu problema, resolver o teu problema. Não, Deus é um auxiliar teu. Imagina, um médico seu auxiliar, um espírito seu auxiliar, Deus o seu auxiliar. Mas quem te vai curar é você. Não há outro caminho. Todos os elementos criados pela ciência são produtos ou são ferramentas para te ajudar a você curar-se. Por quê? Porque a cura só vem se você implantar as informações que são passadas. Você vai ao médico, o médico vai dizer, olha, esse medicamento aqui é bom para você. E ele vai te curar desse mal. Pronto, você sai dali, quem vai fazer a cura? Você, pela disciplina de tomar aquele medicamento e ter a crença de que aquele medicamento vai atuar naquele problema que você tem. Mas importante é que o médico diga, olha, esse problema surgiu por causa disso e disso e disso. Porque aí, além de ele te ajudar, auxiliar a curar, ele também te auxilia a não mais ficar doente. É como os espíritos fazem na casa de Maria. Não adianta dizer a você, eu vou cuidar de você, eu vou resolver o seu problema. E você continuar numa ação que alimentou o problema. Não vai adiantar. Isso é, perdão da palavra, burrice. Vou ajudar o meu filho a ler. Aí eu pego o livro e vou ler para ele. É burrice. Não, vou ajudá-lo. Mas quem vai ler é ele. É ele. Vou ajudar o meu filho a se corrigir do mal. E vou lá e faço para ele? Não. Ensino a ele a se corrigir. É assim que a espiritualidade age. Então a gente agradece muito a esses espíritos, agradece mesmo ao nosso irmão Adolfo Schutz. Ele encerra esse trecho, nós dividimos a mensagem em 2 trechos para ficar mais acessível, para ficar mais fácil de absorver todo esse conhecimento. Que o tema continua esse, tá? O tema continua sendo o qual? Que primeiro trecho ele vem falando sobre esses fluidos, sobre a forma de agir dos espíritos, mas o tema é os jovens e as casas espirituais. Então, vamos na segunda parte. Deixa eu mostrar aqui, eu destaquei aqui o final, onde ele diz o seguinte, ó. Esses fluidos extraídos são transferidos em forma de conhecimento para os irmãos, para que os irmãos tenham na água os elementos essenciais proporcionais às necessidades de cada um. Então, o conhecimento é transferido. Tá vendo? Os fluidos são transferidos em forma de conhecimento. Que coisa, não é? E aí a água é a condutora. Por quê? Porque quando você conhece as informações, quando você tem as informações sobre os fluidos contidos na água, o poder do magnetismo, né, da imposição de mãos para a água, a oração do Ângelus, fluidificação das águas, aí sim você tem esse conhecimento que o seu poder mental faz com que a água conduza para dentro do seu corpo o medicamento necessário para a sua cura. Bom, vamos lá. Dando continuidade, irmão Adolfo Schutz. Vos digo que o mundo está passando pelas suas piores provações, onde a influência das sombras vem despertando todos os desejos que podem fazer o espírito falir, errar e não cumprir a sua missão. O trabalho, a caridade, a dedicação mostra a fé, que é a certeza da obra que cada um realiza. A todos os jovens que ainda confusos estão sobre as suas vidas, personalidades, o seu querer. As influências de um astral inferior tenta-os arrastar para outros mundos. Tenta-os arrastar para que se afastem desse ambiente de reforma. E a reforma
difícil se torna pelas trajetórias espirituais que cada um traz. É o amor de Maria Santíssima, auxiliando a cada um e não levando ilusões às vidas que cada um pensa em ter. Oração e vigilância. Aos jovens, aos homens, às mulheres, o respeito, o amor e sempre a verdade. Pois cada vez que você vai justificando as suas falhas, miasmas, energias sombrias começam a lhes invadir o coração. Cada vez que a mentira lhes invade a alma, a vida vai se complicando em cada uma das ações que vocês vão tomando. Primeiro passo é afastá-lo da casa onde estão. Segundo, ir afastando da família que vos abriga. Terceiro, já entra a sombria ação da revolta, da descrença, voltando aos patamares que os fizeram errar em outras oportunidades de vida. Todos vós estáis lutando contra um inimigo íntimo, um inimigo muito forte, o ego, que os fazem cegar e não veem que estão ficando cada dia mais longe, cada dia mais solitário, mais infeliz, e sem que percebam, vão se isolando, e vão se afastando, se afastando, se afastando. Tendes fé e lutem contra esse inimigo. Lutem. Lutem. Não esperem a dor ter que ensiná-los. Obrigado, Adolfo Schutz, mais uma vez, obrigado. Poxa vida, como seria bom se todos os jovens tivessem essa compreensão. O mundo, ele é muito tentador. Já dizia Jesus, não é? Jesus já afirmava isso, o mundo é muito tentador. Há muitas tentações. E no período jovial, né, da vida, os jovens têm tantas tentações, tantos desejos, tantas vontades, e tanto é oferecido materialmente aos jovens que acaba desviando esses jovens do caminho que eles mesmos decidiram trilhar antes de encarnar. Então cabe a nós, os mais maduros, que já passamos por essa idade, trazer essa orientação. Perceba que a tecnologia hoje é utilizada para entreter as pessoas. Tanto que o investimento no entretenimento é imenso. Por quê? Porque traz resultado financeiro para essas empresas e com isso os jovens ficam totalmente alienados da verdade, do que realmente é útil para a sua própria vida. Então cabe às igrejas, às casas religiosas, trazer essa informação, falar a língua dos jovens. Como disse nosso irmão Adolfo, todos os jovens que ainda confusos estão sobre suas vidas, personalidades, o seu querer, as influências do astral inferior, tanto os arrastam para outros mundos. Tenta os arrastar para se afastarem desses ambientes da reforma interior. Olha só. E de fato,
Nós vemos aqui dentro da nossa própria casa as tentações instigando os jovens a buscar os prazeres, as descobertas de conquistas de bens materiais, o prazer dos bens materiais, e com isso deixando o próprio compromisso, não que é ruim as conquistas de bens materiais, não, nós temos a consciência de que sim, mas nós acreditamos nas palavras de Jesus. Sim, é positivo conquistar bens materiais, mas nós acreditamos nas palavras de Jesus, onde este afirma com toda clareza: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. O Caio colocou aqui, ó, tá vendo? Evangelho de Jesus, segundo o evangelista: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Deixando claro que não é buscar igreja. O reino de Deus não é estar dentro de uma igreja, mas a igreja está dentro dele e os jovens, né? Está dentro. A comunhão com Deus está dentro. Buscar primeiro o amor, a solidariedade, a compaixão, a compreensão, e as coisas materiais são acrescentadas. E isso é um ensinamento inteligentíssimo e científico. Por quê? E matemático e político. Não é um ensinamento religioso, é matemático, político, científico, econômico. Por quê? Porque se você primeiro busca o bem, você fará tudo muito bem. Fazendo tudo muito bem, as coisas materiais são acrescentadas, porque você será valorizado. É que, infelizmente, se vê nos ensinamentos de Jesus apenas no lado religioso. Se nós tirarmos esse lado religioso e ver o ensinamento do Cristo como um todo, ele está falando de política, ele está falando de ciência, ele está falando de filosofia, ele está falando de economia, ele está falando de tudo. O ensinamento do Cristo é para todos os âmbitos da vida. Aí sim nós vamos compreender melhor o que esse ser sábio dos sábios nos trouxe. Obrigado mais uma vez, nosso irmão Adolfo Schutz. Indo ao Livro dos Espíritos, vamos lá, virando a página, encontramos na questão 236, olha só, 236, a pergunta aos irmãos espirituais. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? O que você acha? Me responde. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Mas é uma pergunta clara, né? E é uma pergunta até óbvia, né? Todos nós sabemos da resposta ou não? Porque o espírito mais elevado, purificado que tem no planeta Terra é o Cristo. E ele veio ao mundo inferior, que é o mundo onde nós, encarnados, estamos para vencer as nossas más inclinações, as nossas inferioridades. A resposta vem: fazem-nos frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. Então, frequentemente os espíritos vêm até nós com o objetivo de nos auxiliar a progredir, fora a ação do Cristo. Se assim não fosse, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Completando aqui a resposta dos espíritos. Então, meus irmãos, nós estamos cercados por uma multidão invisível. Eu acredito nisso. Ninguém está perdido no mundo, ninguém está sem amparo no mundo. Todos nós temos, sim, aquele que está se disponibilizando a ajudar. E nós estamos abertos a receber ajuda? Esse é o mais importante. Abrirmos para receber a ajuda que precisamos. Bem, a Casa Espiritual Maria Santíssima trabalha afincoamente para que você melhore como ser e tudo na sua vida melhore junto com você.
afincoamente estamos trabalhando. Por exemplo, Slava Sarakali é uma festa espiritual que trabalha a sua espiritualidade, para que você saiba lidar melhor com a sua família. É uma festa família. Dentro da família, aquele grupo que estarão reunidos ali, aquele grupo que estará reunido ali, aquelas pessoas vão interagir uma com as outras e vão levar essa energia para dentro do seu lar, para junto aos seus familiares. É um trabalho espiritual. Muitos pensam, é só uma festa. Não, meu Deus do céu, não é só uma festa. É uma consagração de fé, onde se trabalha a interação familiar. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida daquelas pessoas que estiverem presentes. Então, a cigana, é que a Esmeralda está junto com ela. A Renata Nunes fez questão de gravar esses vídeos explicando o significado da Slava Sarakali. Renata, por favor. Na nossa festa, a gente aprendeu com a Cigana Esmeralda. Então, algumas coisas ficam diferentes de alguns sites, algumas coisas aí dos ciganos. Porque eles nos falaram o Ramires, a Esmeralda e todos os outros ciganos foram nos falando algumas nuances do que eles vivenciaram quando vivos. E a gente foi colocando. Uma coisa muito, muito importante que a gente faz no final da festa da Slava, a gente abre lá um ponto onde tem bustos, né, de Sarakali que a gente coloca e o manro com umas frutas. Cada fruta, gente, tem um significado. Como a gente não pode dar meia dúzia de frutas para todo mundo, a gente pede que as pessoas peguem uma fruta. Entrem lá, olhem e escolham uma fruta. E aí, no final, a gente pode dizer qual o significado daquela fruta. Como, por exemplo, o morango, vou só dar uma dica. Morango é amor. Aí, então, todo mundo vai lá e come todo o morango, as outras frutas ficam. Também, coma a fruta, guarde essa energia para você. Normalmente, quando você escolhe aleatoriamente, é a energia que você precisava para você. É a energia que está ali faltando. Então, você, quando ouvir o significado, já vê o que está faltando para melhorar essa energia. Olha, até o final a gente vai nas dicas, tá bom, gente? Quando você visita a casa de um cigano, eles oferecem um café, se você for bem amigo, e o manro. O manro é um pão diferente, que nós redondo, onde nós cortamos no meio, fazemos um miolo, colocamos o sal e uma vela acesa, e isso tudo vai em cima de uma bandeja com arroz. O significado disso, que não lhe falte nunca o ouro, o dinheiro, saúde e a comida, que não lhe falte nada na sua casa, que não te falte também a fé, porque o sal você vai pegar, pincelar um pedacinho do pão, dar uma molhadinha no sal e comer, como a hóstia, que não lhe falte absolutamente nada e que você leve para sua casa todo o aprendizado do dia, todo o amor, todo o carinho que esse povo cigano pode ter, que eles têm por nós. A vela acesa é a comunhão de Deus, do céu, da terra com a terra. É a nossa comunhão. Cada vez que a gente acende uma vela, a gente não abre um portal? É a mesma coisa nesse pão, nessa hora que você pode fazer a sua comunhão com Deus, um desejo nosso, da abertura do Santuário Sarakali, para vocês, que nunca lhe falte nada. Esse é um carinho que nós sempre deixamos para o final. Continuamos falando, sejam sempre bem-vindos à nossa casa e à nossa Slava. Esperamos por você. Obrigado, Renata, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado. Com esses esclarecimentos em mãos quer dizer não na mente, estando na festa, na Slava, nós vamos aproveitar melhor cada momento, não é mesmo? Vamos entender o significado da peregrinação, da mandala, da fogueira, das danças, do bailado, do lenço, da comunhão de fé. Tudo tem um propósito dentro desta festa, pode ter certeza. E você vai se afinar com um desses propósitos ali dentro. Você vai estar em volta, em torno, você vai estar rodeado desta energia de família.
Tá bom? Então faça um esforço, esteja conosco. Faltam poucos dias, né? Hoje é dia 3. Meu Deus, 15 dias? 15 dias para estarmos juntos. Estamos ansiosos para encontrar cada um de vocês. Faço questão de abraçar, tá? Você que assiste o Madrugada com Deus, estando lá, fala conosco, tá? Fala conosco. Eu faço questão de abraçá-lo e dizer, amo você. Amo mesmo. Ah, Júlio, você nem me conhece? Ora, pois, será que é um acaso estarmos juntos diariamente? Não, né? Claro que não. Bem, a casa, graças a Deus, vem ampliando as suas atividades em prol de levar a mensagem do Evangelho do Cristo de Deus aos corações, aos seios familiares. E quanto mais trabalho temos, naturalmente, a despesa torna-se maior. Por isso a gente todo dia vem aqui humildemente, de coração aberto, consciente de que não está fácil para ninguém. A gente vem aqui e pede a sua colaboração para que não nos falte os recursos que precisamos para implantar aquilo que a espiritualidade pede a todos nós. Hospital holístico, parecia um sonho, ele está se realizando, tá? Está se realizando. Estamos pagando aí as parcelas da aquisição desse prédio, estamos adequando o prédio a esse trabalho que se amplia, onde se reúne todas as formas imagináveis de cura em um só local a seu favor. Por isso, pedimos a sua ajuda, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Meu fraternal abraço. Paulo, me empresta a sua frase? Meu fraternal abraço. Que a paz de Deus, deixa eu afastar aqui, ó. Aqui vão os 2 vídeos que, se você quiser continuar aí conectado a nós, tem essas opções. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.